vamos falar de 50 anos, porque como eu não vou estar aqui, ninguém vai poder cobrar se eu falei certo ou errado, né? Mas eu imagino que o que vai acontecer é algo que nós não conhecemos. Se você não precisa fazer um exercício de 50 anos, se você fizer um exercício retroativo de 20 anos, você vai verificar que aquilo que se fazia e existia de comunicação, nos seus meios de comunicação, não se imaginava no estágio que nós estamos hoje. Agora, tudo caminha para uma individualização de contatos, tudo caminha para uma sinergia entre os vários canais e aquela coisa estandarizada de cada meio de comunicação tende a desaparecer. Eu não sei se isso vai se chamar televisão, mas eu acho que permanecerá a necessidade das pessoas, dos consumidores, buscarem conteúdo, buscarem informação. Isso poderá estar de várias formas. Nisso que hoje nós vemos na televisão, que é som, imagem, movimento, dinamismo, deve permanecer, porque esse aspecto da atualidade vai continuar existindo e essa coisa que vai existir de passar informação, conteúdo, atualização, continuará sendo um carro-chefe para esse consumo. Da maneira como hoje se vê a televisão, é meio difícil acreditar que isso que nós temos hoje aqui estará acontecendo daqui a 50 anos. Exatamente por isso, porque a nova safra de consumidores, a juventude, tem experimentado outras formas de comunicação, não que prescinda da televisão, mas que a usam no mínimo como complemento, né? Esse é um aspecto. O outro, acho que tem a ser considerado, particularmente aqui no Brasil, essa situação do ponto de vista econômico. Hoje nós estamos ainda num processo de passagem de tudo isso, em que essas novas mídias, essas novas formas de conteúdo, elas vêm num crescendo, mas ainda não é a totalidade. Eu acredito na evolução tecnológica, não uma empresa de mídia tecnológica, mas vão ter que dominar a tecnologia para poder chegar até o consumidor, mas sem abrir mão do conteúdo e do entretenimento. Estou falando de meio eletrônico, não necessariamente a televisão, o que vem por aí. Passar o entretenimento pode ser um aspecto importante de cultuar a audiência, não só apenas desmembrar o conteúdo. Até porque essa coisa do conteúdo eu tenho uma posição, eu diria, preocupante com o que hoje já acontece e tenderá a se acentuar e poderá ser um grande problema. O fato de hoje as pessoas terem acesso a serem donos de opinião acaba interferindo num processo de comunicação muito grande, né? Recentemente eu participei de um evento em que tinha uma fala do João Roberto Marinho, em que ele falava para jornalistas. E ele colocou muito bem isso, dizer, essa profissão chamada jornalista, ela precisa de alguma maneira ser preservada, porque esses profissionais, eles são dotados de conteúdo para melhorar o conteúdo da informação. Uma coisa é só ter a notícia, a outra coisa é saber explorar, saber analisar, saber avaliar. E esse eu acho que é um papel que a mídia não pode abrir mão. É fazer do conteúdo a exploração do melhor conhecimento do ser humano e não ficar a reboque dessa coisa superficial que é ter opinião pessoal. O grande desafio das novas cabeças dessa profissão está em saber ser criativo dentro desse novo cenário. Se nós estamos vendo essa dificuldade hoje de cada consumidor poder separar o que é publicidade da informação que ele precisa, integrar isso daí é uma forma inteligente de preservar e levar a informação para que haja publicidade e consumo de produtos. E eu acredito que a informação, através da pesquisa, seja para conhecer o consumidor, seja para medir a audiência, é fundamental. Como é que isso deve se processar no futuro, como eu vejo? Essa coisa da informação da audiência, ela está sendo transferida já, e tende a se acentuar, de conhecer melhor o consumidor final. Então, a pesquisa, antes da audiência, vai ter que
contribuir para detectar aquele consumidor, o que ele faz. Isso é conversar com uma audiência mais individualizada, mas é conversar com uma audiência. Foi através das últimas dezenas de anos que se construiu um patamar de comunicação no país, que se fez com que a propaganda fosse uma atividade necessária, correta, ética, relevante, e por conta disso fez com que a evolução dos negócios, do comércio e da indústria tivesse um crescimento muito grande. Ignorar isso é não reconhecer o papel importante que a comunicação publicitária teve no país nesse momento. Imaginar isso não existir no futuro é muito ruim, porque isso foi feito e conquistado à custa de muito sacrifício, principalmente a coisa do respeito do lado ético do negócio. Não é? Eu fico muito preocupado quando se vê tanta evolução e não consideração por se reconhecer players importantes nesse mercado, e ao mesmo tempo ver, como eu vi recentemente uma notícia vinda do Festival de Cannes, de um diretor importante da Unilever, dizendo que descobriu que a comunicação da Unilever estava sendo sabotada por conta de robôs que estavam medindo desmesuradamente a audiência de uma determinada ação. Quer dizer, isto é honesto? Isto é ético? Existem princípios básicos da comunicação que são intocáveis. Estes da honestidade, do princípio ético, de ser verdadeiro, de procurar fazer algo que realmente contribua para a evolução de uma sociedade, são princípios inalienáveis. Não há como mexer nisso, nunca. E isso eu tenho uma preocupação com relação ao futuro, na medida em que esses novos players não têm essa visão mais do composto do negócio e talvez estejam vendo só de curto prazo as suas necessidades e a forma de fazer dinheiro. Uma televisão que me desse informação, conhecimento e entretenimento.